Palestina Livre. O anúncio dos planos de Israel para a tomada de Gaza e a partida da nova missão da Global Sumud Flotilha trazem novas questões que reatualizam a importância da luta contra o genocídio na Palestina. Inspirados na força e na resistência do povo palestino, precisamos levantar uma luta internacionalista que tem a bandeira da Palestina como um símbolo da centralidade da luta anticolonial e antiimperialista no nosso tempo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo ou assistindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Em outubro de 2023, a ação profundamente anticolonialista das organizações palestinas colocaram em evidência como a política sionista vem há anos massacrando o povo palestino. Ainda que não compactuamos com os métodos, nem com a estratégia das suas direções, a resistência do povo palestino é parte central desse novo momento da luta de classes mundial. Em resposta à ação anticolonial, Israel deu início a uma nova fase do genocídio. Com o apoio de Trump, Benjamin Netanyahu e seu ministro da Defesa, Israel Katz, pretendem colocar em prática nas próximas semanas um plano para tomar o controle total da cidade de Gaza. Segundo os dados da ONU, foram mais de 62 mil palestinos assassinados e cerca de 158 mil feridos. Mas muitos ativistas e militantes da causa palestina ressaltam que esses dados estão subnotificados e existem milhares de corpos que ainda podem estar sob os escombros. Aproximadamente 1,9 milhões de pessoas, cerca de 90% da população, foram forçadamente deslocadas, muitas delas repentinamente. A maioria foi empurrada para o sul da faixa de Gaza, onde a superlotação e a falta de recursos agravam a crise. A fome é utilizada como uma tática de guerra para massacrar e humilhar os palestinos. Segundo os relatórios da ONU, todas as 3 fases da fome catastrófica já foram ultrapassadas em algumas áreas de Gaza. E a ajuda humanitária está sendo severamente restrita, estando sob o controle de Israel, que transforma a fila da comida em verdadeiras filas da morte para os palestinos. Nas últimas semanas também tem se intensificado o assassinato de jornalistas e pessoas da imprensa. Relatórios indicam que mais de 200 jornalistas já foram mortos desde 7 de outubro. É o sionismo imperialista tentando esconder os seus crimes. E é nesse contexto que, inspirado na força e resistência do povo palestino, em todo o mundo se levanta um forte movimento internacional de solidariedade e contra o genocídio. No último domingo, dia 31 de agosto, zarpou de Barcelona, no estado espanhol, os primeiros barcos da Global Sumud Flotilha, a maior ação civil internacional e não violenta já organizada em mar em solidariedade ao povo palestino. São centenas de ativistas de 44 países que estarão em dezenas de embarcações para tentar romper o bloqueio ilegal de Israel e levar ajuda humanitária a Gaza. Ativistas como Greta Thunberg, Tiago Ávila, que também estavam presentes na embarcação Randala, ilegalmente interceptada por Israel em junho, em águas internacionais. Também embarcou nessa missão nosso companheiro Bruno Gilga, que é trabalhador da Universidade de São Paulo, ativista do seu sindicato, porta-voz da delegação brasileira da Global Sumud Flotilha e correspondente da rede internacional do Esquerda Diário e da fração trotskista, organização da qual o MRT é parte. E é justamente porque não podemos deixar de falar nem um minuto sequer sobre a luta do povo palestino que hoje o nosso podcast é inteiramente dedicado a esse tema.
Mas antes de começar, eu não poderia deixar de falar que essa semana começou o julgamento do Jair Bolsonaro, um capacho do sionismo. E para deixar claro, né, que aqui nesse podcast a gente tem um grito de sem anistia para Bolsonaro, para os militares e grandes empresários, pela revogação imediata de todos os ataques e das reformas aprovadas desde 2016 e aprofundadas pelo Bolsonaro. Para quem quiser acompanhar mais, é só seguir o Esquerda Diário, que a gente vai estar fazendo também a cobertura em relação a todos os passos desse julgamento. Então, vamos lá seguir o tema do nosso podcast. E para discutir como a bandeira da Palestina livre do rio ao mar precisa ser levantada por todas, todos e todes, para lutar contra a opressão e exploração desse sistema capitalista que só nos oferece crise, guerras e genocídios. Como é tradicional do nosso podcast, a gente vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte a gente vai falar da situação das mulheres e crianças em Gaza, nessa nova fase do genocídio. Na segunda, a gente vai comentar um pouco mais sobre a Global Sumud Flotilha e a importância da solidariedade internacional. E na terceira parte e última, a gente vai comentar por que a luta do povo palestino se entrelaça com a luta de todos os povos oprimidos do mundo. A situação das mulheres e crianças em Gaza nessa nova fase do genocídio. A opressão de gênero, como a gente fala sempre nesse podcast, ela está presente na sociedade de classes e ela é agravada pelo sionismo e a política colonialista de Israel, que é sustentada por todos os países imperialistas do mundo. E essa estrutura social patriarcal, porque capitalismo e patriarcado fazem um casamento muito bem sucedido, ela é usada como uma ferramenta de controle, que transforma as mulheres e os seus corpos num campo de batalha, em particular em processos como a gente está vendo, como o genocídio, né? Enquanto isso, a política colonial, ela destrói toda a base econômica e social e impacta fortemente na vida das mulheres e das crianças. Historicamente, as mulheres elas são as mais atingidas pela política colonialista de Israel e do imperialismo. E para quem quiser aprofundar um pouco mais esse tema, a gente tem vários podcasts inteiramente dedicados à questão palestina. Um último que a gente gravou é sobre as mulheres palestinas e a revolta árabe. Mas eu também recomendo os 2 primeiros programas, chamado Nenhuma Gota, do Esquerda Diário, com o Bruno Gilga e o Leandro Lanfredi. No primeiro, eles entrevistaram a Soraya Mislé, que é uma ativista palestina muito reconhecida, e no outro, a Hawa Al-Zahawi, que também é coordenadora da rede Samidu. Essas entrevistas elas são muito profundas e ela ajuda a aprofundar bastante nesses temas. E agora, desde essa nova fase do genocídio, né, a situação em Gaza ela atingiu um patamar de crise humanitária sem precedentes. Então vamos um pouco aos dados mais recentes de organizações como a ONU Mulheres e a Oxfam. A maioria dos mortos em Gaza são mulheres ou crianças, e as mulheres adultas ela representam uma parcela significativa das vítimas. Muitas foram mortas nos seus próprios lares. Quase toda a população de Gaza foi forçadamente deslocada, mas as mulheres e as meninas elas enfrentam riscos específicos nesse processo, né? Elas são mais vulneráveis à violência de gênero e à exploração em abrigos superlotados, né? O sistema de saúde em Gaza ele colapsou. E a falta de medicamento, a destruição de hospitais, elas tornam o parto uma experiência mortal. Dezenas de milhares de grávidas estão em risco, sem acesso a cuidados básicos, assim como a gente vê uma escassez de suprimento de dignidade menstrual, que colocam a questão de gênero como esse problema tão candente frente ao genocídio, né? A gente vê a imagem das crianças mutiladas, traumatizadas, crianças que vivem órfãs sem os seus pais. Tudo isso é fruto dessa política colonialista do sionismo, né? Além disso, como a gente já comentou, a fome ela é utilizada como uma arma de guerra. E as mulheres que são frequentemente responsáveis por cuidar das famílias, elas são as últimas a comer e as primeiras a sofrerem com a desnutrição. É uma situação que coloca em risco a saúde delas e a dos bebês que elas amamentam, inclusive. Muitas mulheres palestinas têm na gravidez uma forma da sua resistência também, né? Forma de enfrentar a política colonialista e sionista é não permitindo que seu povo seja exterminado e justamente ficam grávidas muito jovens. Mas como a gente sempre fala nesse podcast, as mulheres elas não são
simplesmente vítimas impotentes da opressão patriarcal, mas elas são parte central da resistência e das lutas que acontecem em todo o mundo, e na Palestina não é diferente. Desde a primeira intifada, as mulheres palestinas elas têm desempenhado um papel crucial. Elas organizam as comunidades, elas participam das manifestações, elas cuidam dos feridos e mantêm a vida familiar, mesmo sob o cerco sionista. As mulheres palestinas elas são o elo que mantém a sociedade unida e elas constroem a infraestrutura de apoio, desde a educação das crianças até a produção de alimentos, mesmo em meio à escassez provocada pelo genocídio sionista. Então, a sua luta ela é um exemplo de como a resistência contra o colonialismo é também a luta pela emancipação de gênero. Elas demonstram como que a libertação ela não pode vir de cima, mas que ela é construída desde baixo. Ela é construída nas ruas, nas casas, na organização popular, comunitária, a organização dessas trabalhadoras. E a opressão das mulheres palestinas ela é um sintoma dessa brutalidade do capitalismo e do imperialismo. E é por isso que a gente também leva em consideração que a libertação dessas mulheres não é fruto de uma ajuda humanitária ou das demagogias que fazem muitos países imperialistas, inclusive, que ignoram a raiz do problema. Mas ela é fruto da própria força organizada dessas mulheres, do povo palestino, da solidariedade internacional como parte da luta por um futuro livre da ocupação e da exploração. E justamente para falar sobre isso, a gente vai para a parte 2 do nosso podcast, que é a Global Sumud Flotilha e a importância da solidariedade internacional. A resistência do povo palestino ela é um exemplo para os povos oprimidos de todo o mundo, né? É uma resistência que já dura mais de 100 anos, desde que o mandato britânico, em 1917, declarou seu apoio à criação de um lar nacional judeu no território palestino, o que significava, na verdade, uma colonização e a expulsão dos palestinos do seu território, né? Inspirados nessa história e resistência, que a maior missão humanitária por água no mundo zarpou de Barcelona rumo a Gaza e foi nomeada de Global Sumud Flotilha. E para contar para vocês o que significa esse conceito de Sumud, eu peguei esse livro aqui, que é da Samar Jabbar, que é a responsável pela área psiquiátrica da Palestina. Ela explica sobre o significado dessa palavra Sumud, né? Onde ela vai contar que, apesar de ser muito difícil de obter uma definição precisa do que significa, né? De uma tradução do que significa esse conceito da língua árabe para outra língua, como a nossa do português, a gente pode dizer que o Sumud, agora eu vou ler um pouco um trecho do que ela coloca, não significa apenas a capacidade de sobreviver ou a habilidade de se reestabelecer para lidar com o estresse e a adversidade. Sumud é a realização dessas coisas, além da disposição de manter um desafio inabalável à subjugação e à ocupação. Sumud não é uma característica inata ou a consequência de um único evento na vida, mas um sistema de habilidades e hábitos que são compreendidos e podem ser desenvolvidos. Sumud cria as bases de um estilo de vida de resistência, agarrando-se à terra como uma oliveira profundamente enraizada, preservando a própria identidade, buscando autonomia e liberdade de ação, e preservando a narrativa palestina e sua cultura diante da destruição. Bom, eu acho que é bastante profundo tudo isso que ela está falando, né? Eu acho que expressa muito o que significa esse conceito, essa ideia aqui, da qual se inspirou essa nova missão humanitária, e é para isso também que a gente queria passar um vídeo da Greta Thunberg, né? Essa ativista climática muito reconhecida da juventude, falando sobre os objetivos dessa missão. Se violarem o direito internacional e impedirem que a ajuda humanitária entre em Gaza, nosso plano B é voltar ainda maior. É simples assim. Nosso objetivo é muito claro. Nosso objetivo é zarpar com dezenas de barcos para entregar ajuda humanitária, romper o cerco ilegal e desumano de Israel
e abrir um corredor humanitário. E daí, então, entregar mais ajuda, mas sejamos muito claros, não precisamos apenas que a ajuda entre em Gaza. Precisamos acabar com a ocupação, precisamos acabar com o sistema de apartheid que os palestinos vivem sob o controle há muitas, muitas décadas. Essa não é uma missão de caridade, esse é um ato de solidariedade. Mas o que os palestinos estão enfrentando é uma fome provocada pelo homem. Não é apenas o resultado de Israel impedir a hindering Palestinians from producing their own food. Why are Palestinians not allowed to fish? Why can they not grow food? Why are they being deprived of every means to sustain life and society? Why are children not being able to have an education? Those are the questions that we should be asking. So let's keep that in mind, that this is a mission to challenge the extremely violent business as usual and an international system that is failing to uphold international law and preventing states such as Israel from committing the worst possible war crimes. Thank you. Muito obrigada o Taz, né, que está fazendo toda a edição desse programa e ajudando muito aqui, transmitindo esse vídeo. E nesse sentido, assim, do que a Greta aponta, né, sobre o que significa essa missão para desafiar esses negócios violentos de um sistema internacional que está falhando em barrar o genocídio e os crimes de Israel, é algo muito profundo, né? Porque como os próprios ativistas que constroem essa missão, eles falam que a missão, o foco não está na ação que eles estão fazendo, mas justamente na resistência do povo palestino, e a missão ela tem um objetivo de ser mais uma via de contribuir para dar ênfase nessa luta, para poder fortalecer o combate ao genocídio, e é inspirado nessa força e resistência do povo palestino que a gente tem que ampliar essa solidariedade internacional, né? Inclusive porque recentemente eu vi a Folha de São Paulo, por exemplo, divulgando um historiador sionista, né? Que ele espalhava uma mentira falando que não era genocídio, que os dados da fome eram uma mentira, assim, um absurdo completo, propagado por essas mídias capitalistas que a gente vê aqui, que buscam, inclusive, ampliar a voz dos sionistas, né? Inclusive, esse genocídio que é patrocinado pelos principais países imperialistas do mundo, como o Donald Trump, esse asqueroso, mas também por países imperialistas como a França, do Macron, e outros governos de países imperialistas. Inclusive, é preciso dizer que, apesar do governo brasileiro, apesar do Lula dizer corretamente que é genocídio, ele também é conivente com a política do genocídio, pois continua permitindo que o petróleo brasileiro abasteça os tanques de Israel. E para poder fundamentar essa denúncia, eu queria aqui pedir novamente para o Taz passar um vídeo do nosso companheiro, o Leandro Lanfredi, que é petroleiro, diretor do Sindipetro, do Rio de Janeiro e da Federação Nacional de Petroleiros, que recentemente esteve numa audiência pública na Câmara Federal e denunciou o que significa as exportações do petróleo brasileiro para o genocídio. Então, vamos lá ver o vídeo do Leandro. Falando sobre petróleo e genocídio, né? Um genocídio ele não se sustenta só com o financiamento e as armas fornecidas primeiro pelo imperialismo norte-americano, mas também por diversos imperialismos europeus. Ele também precisa de combustível. E aí o Brasil tem tido uma crescente responsabilidade. O Brasil, em 2024, aumentou sua exportação de petróleo a Israel em 51%. Ou seja, em meio a essa fase do genocídio, aumentou em 51% a venda de petróleo brasileiro para Israel. Ou seja, o Brasil está comercialmente, portanto materialmente, mais implicado, mais cúmplice do genocídio que está acontecendo na Palestina.
como que chegou esse petróleo em 2024 em Israel e de quem ele era? Não conseguimos identificar todos os proprietários de todas as operações, uma delas foi a Shell. De onde saiu? Do campo de Mero, que é um campo da Petrobras, feito em parceria com empresas privadas, entre elas a Shell. Tem um nexo muito claro entre perda de soberania nossa, de privatização do petróleo e esse nexo de o nosso petróleo ter como destino o genocídio. Essa própria plataforma de onde saiu essas exportações, a FPSO Guanabara, de propriedade da Petrobras, ela é inteiramente terceirizada e privatizada. Ela é operada pela MODEC, a maior empresa multinacional japonesa de operação de plataformas marítimas. Então, temos aqui também esse nexo que eu procuro mostrar. No ano atual, não temos nenhum caso de venda direta de petróleo brasileiro para Israel, mas temos diversos de venda indireta. E isso tem um motivo. A capacidade de refino de Israel no ano de 2025 está muito menor do que era em 2024. Isso tem a ver com o dano à refinaria de Haifa, como retaliação à agressão sionista que o Irã sofreu, e por paradas de manutenção na refinaria de Ashdod. Então, Israel está importando mais derivados e não petróleo. E aí entra o caminho desvio de como o petróleo brasileiro segue chegando para abastecer, tornar possível o genocídio. Petróleo esse que vai ter como destino os tanques, os aviões, os navios de guerra, as colônias das ocupações israelenses. Um dos principais fornecedores de Israel, de derivados para Israel, é a Itália. A Itália, no mês passado, chegou a mais de 50% de todos os derivados que Israel importa. A principal refinaria da Itália, que entrega petróleo para Israel, é a refinaria de Saras, na Sardenha, de propriedade da Vitol, uma grande trader que já foi mencionada aqui nessa audiência. Pois bem, essa refinaria, que em junho foi sozinha responsável por 28% dos derivados que Israel importou, quase 20% do que ela refinou no mesmo mês foi petróleo brasileiro. Isso é informação que um trabalhador consegue encontrar. Sabe-se muito mais o que poderiam saber as empresas e o governo brasileiro. 20% da principal fonte de derivados para Israel, no mês que ele não estava conseguindo refinar petróleo pelo dano na refinaria, veio de uma refinaria que consumiu petróleo brasileiro. E de onde veio esse petróleo brasileiro que fez um pit stop na Sardenha antes de chegar em Haifa? 33% dele foi da Petrobras, 67% da Equinor, estatal norueguesa que opera no nosso país. Ele veio da plataforma P62, que é operada pela Petrobras e é de posse da Petrobras, e da FSO Cidade de Macaé, que também é de propriedade da Petrobras, porém, tal como a que eu já citei antes, ela também é terceirizada e operada pela multinacional MODEC. Depois, agora em julho, tivemos novas entregas para essa refinaria, que é dos principais elos para fornecer combustível para Israel, por operações da Shell em nosso país, e agora, no mês atual, pela Prio, outra empresa que opera no nosso país. Com esses dados que eu trouxe aqui, eu acho que fica bastante evidente como uma riqueza do nosso país chega a Israel. Então, aonde está a responsabilidade social se sua mercadoria vai virar combustível para o genocídio? Isso é intolerável. Não podemos permitir nenhuma gota de nosso petróleo abastecendo o genocídio. E quero aqui me somar às outras vozes de como é necessário romper todos os acordos comerciais, militares e diplomáticos do Brasil com Israel.
Bom, gente, depois dessa denúncia do Leandro, só nos resta dizer que é mais urgente do que nunca a gente colocar de pé uma grande campanha por nenhuma gota de petróleo da Petrobras e do Brasil para Israel. O petróleo ele tem que ser nosso e não do imperialismo, não do genocídio. Chegamos então à terceira parte do nosso podcast, a nossa reta final, para falar por que a luta do povo palestino se entrelaça com a luta de todos os povos oprimidos do mundo, né? E como declarou nosso companheiro Bruno Gilga, que está fazendo parte da Global Sumud Flotilha, na luta do povo palestino estão em jogo os interesses de todos os povos oprimidos do mundo. E essa frase, ela é muito importante e ela é muito potente, porque ela traz consigo a ideia de que a luta do povo palestino, onde historicamente as mulheres estiveram na linha de frente, ela não é só uma batalha contra a ocupação e o genocídio promovido pelo Estado de Israel, mas ela é parte fundamental da luta internacional contra todas as formas de opressão e exploração. As mulheres palestinas, elas mostram com a sua coragem, com a sua resistência, que a emancipação das mulheres, ela está diretamente ligada à luta de todos os povos oprimidos. E que a solidariedade internacionalista do movimento feminista, antirracista e da classe trabalhadora, ela é essencial para fortalecer a resistência do povo palestino e, dessa forma, fortalecer as nossas lutas em todo o mundo, né? Como a gente também sempre diz nesse podcast, não basta resistir de forma isolada ou episódica, né? O desafio que está colocado para a gente, como socialistas e revolucionárias, é ir além da resistência e construir um programa e uma estratégia para vencer. Isso significa batalhar por uma revolução operária e socialista que una a luta contra o imperialismo, o colonialismo e o patriarcado, uma só batalha contra o Estado capitalista, né? E para poder ser vitoriosa, essa luta precisa ser independente dos governos, dos patrões e de qualquer força que se adapte a esse sistema capitalista. E depois de anos de fragmentação neoliberal, de ideias de fim da história, de fim da classe trabalhadora, a gente vê que a nossa classe, ela cada vez mais protagoniza ações fundamentais, ações de solidariedade e apoio à luta do povo palestino, né? E um exemplo mais marcante, assim, foi a participação ativa de portuários na Itália e em Barcelona para bloquear navios e impedir o envio de armas para Israel, usando métodos próprios da classe trabalhadora para tentar frear a máquina de guerra sionista. Aqui no Brasil, como a gente viu, né, a fala do Leandro, mas também o Sindicato de Petroleiros do Rio de Janeiro, que vem mobilizando, né, a categoria, participando de uma campanha para barrar a exportação de petróleo brasileiro para Israel, fortalecendo o boicote econômico e mostrando que essa luta ela precisa ir além das palavras, né, para poder atingir diretamente os interesses do Estado sionista, Israel. E também houve uma série de greves e manifestações que foram organizadas por sindicatos de esquerda, como uma paralisação convocada por sindicatos espanhóis, uma paralisação que exigia a ruptura das relações e o fim do comércio de armas com Israel. Essas iniciativas, elas são um ponto de apoio fundamental para construir uma verdadeira agenda da luta operária de solidariedade ao povo palestino, né? Que a gente possa pressionar as centrais sindicais, os sindicatos, para ir além de declarações, para adotar medidas concretas em solidariedade ao povo palestino. Essa força social, a classe operária, quando se coloca em cena, ela pode ter um potencial imenso. A gente também viu, por exemplo, no Chile, trabalhadores portuários do porto de Iquique, que lançaram um chamado de boicote contra a guerra no Oriente Médio, denunciando como essas guerras elas servem para enriquecer os capitalistas, enquanto os trabalhadores e toda a população pagam com as suas vidas, né? E eles destacavam nesse chamado a importância de ações coordenadas internacionalmente para barrar o envio de armas para Israel e o envio de recursos também, reforçando o papel estratégico da classe trabalhadora nesse cenário, né? E é nesse contexto que a gente vê inserido a missão não violenta da Global Sumud Flotilha,
que conta com o apoio de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores da saúde, de trabalhadores de distintas categorias que vão tentar abrir esse corredor humanitário para Gaza. Mas a gente também viu declarações, né, inclusive nesse contexto, de trabalhadores e estivadores italianos declarando que diante de qualquer ameaça contra os barcos que saíram da flotilha, que vão tentar fazer essa missão para abrir esse corredor humanitário, eles estariam dispostos a parar todos os portos em solidariedade. Essas ações, elas são muito importantes e elas mostram esse sentido do papel que os trabalhadores podem cumprir, né? E elas precisam se somar com outras iniciativas que a gente viu também, como, por exemplo, a importante luta contra a criminalização do movimento de solidariedade à Palestina, com fortes campanhas contra a repressão aos ativistas pró-Palestina, como no caso do Mahmoud Khalil, que é um estudante palestino em Nova York, né, que conquistou sua liberdade depois de uma intensa mobilização contra a política do Trump, ou do ferroviário Anas Kassib, que é porta-voz do Revolução Permanente, a organização irmã do MRT na França, que também estava ameaçado de ser condenado, né, pela defesa do povo palestino e, depois de uma grande campanha, conseguiu ter o julgamento suspenso. E nós vemos nessas ações e nesse potencial que pode ter a entrada em cena da classe trabalhadora, como ela precisa tomar para si essa demanda dos povos explorados e oprimidos de todo o mundo, como ela precisa tomar para si a bandeira da Palestina como parte da sua luta contra a exploração capitalista e se unificar com um forte movimento de juventude que se levanta em todo o mundo, ocupando universidades, tomando as ruas de distintas cidades, para a gente poder enfrentar esse nosso inimigo comum, que é esse sistema capitalista que sustenta o sionismo e o imperialismo, que são responsáveis pelo genocídio na Palestina. E nós vemos que essa luta, né, a gente que somos revolucionários, que lutamos pela Revolução Internacional, que essa luta está indissociável do destino de Gaza e da Palestina. E é por isso que a gente está na linha de frente contra o genocídio sionista e imperialista, nos inspirando na força e resistência do povo palestino, lutando por uma Palestina operária e socialista, onde os judeus e palestinos possam viver em paz, sem opressão de gênero, de classe ou de raça e livres da barbárie da exploração capitalista. Por isso, quando levantamos a bandeira da Palestina livre, a gente está falando que essa é uma bandeira de todos aqueles que são feministas, anticapitalistas, internacionalistas, e que só com a força e organização, a partir da nossa política independente, da nossa luta revolucionária, a gente vai abrir caminho para uma sociedade sem exploração, sem opressão, onde tenhamos o nosso direito ao pão, as rosas e a liberdade, e isso passa por Palestina livre.